Os presbiterianos são parte de um ramo maior do cristianismo chamado de cristianismo protestante. Então, nesse vídeo, eu vou contar para vocês o que a gente tem em comum com outros protestantes, mas não necessariamente com todos os outros cristãos. E aí, galera? Beleza? Aqui quem fala é o Pastor Rafoso. Não, zoeira, eu não sou pastor. Eu sou só um cara aí que joga LOL enquanto fala de cristianismo. Hoje, especificamente, a gente vai bater um papo sobre protestantismo e sobre como os presbiterianos se encaixam nesse rolê aí. Então, diferente do catolicismo, diferente da igreja ortodoxa, o protestantismo não é uma igreja unida. Na verdade, o protestantismo não é nem um pouco unido. Não existe basicamente nada que une todos os protestantes. Isso provavelmente se deve à nossa história. Isso provavelmente se deve a como a gente surgiu. O protestantismo nunca foi uma organização. O protestantismo foi um movimento de afastamento do catolicismo romano. Então, não tem nada que os protestantes realmente acreditam, ou pelo menos quase nada. Mas tem um negócio que os protestantes originais acreditavam e, bom, os presbiterianos com certeza são uma versão mais histórica dos protestantes, junto com os luteranos, os anglicanos, enquanto que os pentecostais e os não denominacionais são desenvolvimentos mais modernos. Então, eu não consigo te falar o que todos os protestantes acreditam. O que eu posso te contar é quais eram as crenças originais da Reforma Protestante. Eu não consigo falar tudo em um vídeo só, porque senão o vídeo ia ficar maior do que ele já é. Então, se inscreve no canal aí que no futuro a gente vai falar mais sobre isso aí. Um bom resumo do que os reformadores originais acreditavam são o que a gente chama de os 5 solas da Reforma Protestante. Sola é a palavra em latim para somente. E basicamente esses 5 pontos são: somente a fé, somente a graça, somente Cristo, somente a Escritura e somente a glória de Deus. Ah, Rafoso, se sola é somente, então por que tem 5 somentes? Não era pra ser só um? Não, meu querido. Eu vou te explicar. O que a gente quer dizer é que a gente é salvo somente pela graça, somente através da fé, somente em Cristo, somente de acordo com a Escritura e somente para a glória de Deus. Eu vou explicar cada um dos pontos para você. Em latim, a gente chama eles de sola gratia, sola fide, solus Christus, sola Scriptura e soli Deo gloria. O primeiro, sola gratia, somente a graça, a gente é salvo somente pela graça, é que a salvação é um presente gratuito de Deus. Não existe nada que a gente possa fazer para merecer a salvação. Mas se você clicou nesse vídeo, eu suponho que isso seja algo que você já sabe. O que você ainda não sabe é que na igreja antiga teve uma treta entre o Santo Agostinho e um brother chamado Pelágio de Bretanha. O Pelágio disse basicamente que em algum sentido a gente tem a capacidade de merecer a nossa salvação. O homem não está totalmente morto no pecado. O homem consegue basicamente se salvar sozinho se ele for bom o suficiente. Agora, isso foi condenado como heresia, porque o cristianismo como um todo, especialmente o protestantismo, diz que a gente não consegue se salvar sozinho. A gente está morto no pecado e a gente precisa da graça de Deus. Agora aqui, deixa eu esclarecer uma coisa para vocês.
os católicos romanos nunca ensinaram que a gente pode merecer a nossa salvação. Eu estou dizendo isso porque alguns protestantes acham que os católicos ensinam que a gente pode merecer a nossa salvação, e não é isso que eles dizem. Mas eles realmente complicaram demais esse lance da salvação, a ponto das boas obras contribuírem de alguma forma para a nossa salvação. Os protestantes queriam deixar bem claro que não é somente pela graça de Deus. Cada aspecto da salvação é um presente gratuito de Deus, e a gente não contribui com isso de jeito nenhum. Esse foi o primeiro sola, o sola gratia, salvação somente pela graça. O segundo é parecido com esse, sola fide, salvação somente pela fé, ou somente através da fé. Basicamente, isso é fé em oposição a boas obras. Muita gente acha que se você fizer boas obras você vai para o céu, e se você fizer coisas ruins você vai para o inferno. Não é nisso que a gente acredita, porque se a gente fosse julgado com base nas nossas obras, se Deus tratasse a gente baseado no que a gente faz, a gente ia tudo pro inferno, porque nenhum de nós é bom o suficiente. Então, sola fide, somente a fé, significa que a nossa fé em Cristo é a única coisa que contribui para a nossa salvação. As nossas boas obras não contribuem para a nossa salvação em nenhum sentido. Agora, as boas obras ainda são muito importantes. Os católicos acham que os protestantes são tipo, não, tudo que você tem que fazer é acreditar, você não precisa praticar boas obras. Não, véi, você precisa fazer boas obras, mas as boas obras não são o que contribui para a sua salvação. Quando a gente está falando de teologia, é sempre bom a gente distinguir bem do que a gente está falando. Nós, protestantes, fazemos a distinção entre a salvação e a santificação. Salvação é basicamente a gente sendo declarado justo diante de Deus por causa da justiça de Cristo, que é basicamente imputada na gente. Eu vou falar disso daqui a pouquinho. A salvação é quando a gente é transferido de um estado de julgamento diante de Deus para um estado de aceitação. E aí, quando isso acontece, a gente pode entrar no reino de Deus. Isso é salvação. Santificação é quando Deus torna a gente mais santo, mais justo, pessoas melhores. Quando Deus torna a gente mais parecido com o que Ele quer que a gente seja como ser humano. Então a gente diria que as boas obras ainda contribuem para a nossa santificação. Santificação é o processo em que a gente se torna mais santo. E a gente ainda acredita que a salvação também não é uma coisa que a gente faz por conta própria. É algo que Deus faz na gente. Assim que a gente é salvo por acreditar em Cristo, o Espírito Santo santifica a gente, torna a gente pessoas mais santas, conformando a gente com a imagem de Cristo. Eu lembro quando eu estava fazendo um trabalho missionário numa escola em Huancayo, no Peru, e junto comigo tinha um senhorzinho que ele disse algo muito sábio e muito lindo sobre a santificação. Ele disse que é como se Cristo fosse uma pintura e a gente fosse uma tela em branco. E então o Espírito Santo olha para Jesus e pinta a gente. E eu achei isso muito lindo, porque Cristo é o ser humano ideal. A gente deve ser como Cristo. Isso é santificação, e as nossas boas obras têm um papel muito importante na nossa santificação, mas não na nossa salvação. Eu não estou aqui dizendo que os católicos falam que a gente consegue merecer a nossa salvação. Os católicos só não tomam tanto cuidado na hora de fazer essa distinção entre salvação e santificação. Eles meio que misturam as duas coisas, e a Reforma estava tentando dizer que não são as nossas boas obras que contribuem para a nossa salvação em algum sentido.
E isso que é lindo no cristianismo, sabe? A gente não tem que merecer nada, porque não existe maneira alguma em que a gente possivelmente possa merecer alguma coisa. Cristo se sacrificou por nós como o único sacrifício perfeito, porque Ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Então a gente é declarado justo por causa da justiça de Cristo e não por causa da nossa própria justiça. Existe uma outra distinção entre imputação de justiça e infusão de justiça. Imputação de justiça, eu sei que essa é uma palavra muito feia, mas o termo técnico é esse mesmo. Imputação de justiça é mais uma declaração legal. É Deus julgando a gente de acordo com a justiça de Cristo e não de acordo com a nossa própria justiça. É como se você tivesse do mal. Tipo assim, você foi super mal numa prova e logo antes de você entregar a prova pro professor, a pessoa mais inteligente da sua sala chegasse pra você e falasse: aí, troca de prova comigo. E aí o professor te desse a nota de acordo com a prova da pessoa ao invés da sua. Isso é basicamente o que Jesus fez por nós. Então, Deus ainda vai punir todos os pecados, mas Deus vai punir Cristo pelos nossos pecados e vai recompensar a gente pela justiça dele. E isso é algo que Cristo fez por nós por vontade própria. Lembra do nosso papo lá no Instagram? Jesus tem a mesma vontade do Pai. Ou pelo menos a vontade divina de Jesus é a mesma vontade do Pai. Então não é algo que ele foi forçado a fazer, é algo que ele fez por vontade própria. Isso é imputação de justiça. Infusão de justiça é algo diferente. Infusão de justiça é quando Deus realmente torna a gente mais justo ao invés de simplesmente declarar a gente como justo. Então assim, o que os católicos e os protestantes discutem não é se a salvação é pela fé ou se é pela fé mais boas obras. Muita gente fez parecer que era isso, mas não. A discussão é se a salvação é só pela imputação de justiça ou se é uma mistura de imputação com infusão de justiça. E os protestantes também acreditam em infusão de justiça, mas a gente acredita que isso só contribui com a nossa santificação e não com a nossa salvação. A diferença em termos das nossas crenças sobre salvação, que é o que a gente chama de soteriologia, as diferenças entre católicos e protestantes acabam sendo bem exageradas pela maioria das pessoas que tocam nesses temas. Eu não estou aqui dizendo que não existem diferenças importantes, isso com certeza existe, mas eu já vi muita gente fazendo parecer que as diferenças são maiores do que elas realmente são. 13 minutos e meio. Beleza, eu já gastei um tempão falando só de 2 dos 5 solos, eu tenho que ser mais rápido aqui. O terceiro solo é bem direto ao ponto. Solos Christus, somente em Cristo. Basicamente, a gente é salvo por Cristo. A gente não é salvo por mais nada. A gente não é salvo por nenhum outro espírito. A gente não é salvo por Maria. A gente não é salvo pelos santos. Não que os católicos digam que a gente é salvo por Maria ou pelos santos, mas eles fizeram Maria e os santos teriam um papel muito exagerado na vida do crente. Os católicos oram a Maria, oram aos santos. Não orando no sentido de adorando, mas no sentido de pedindo para eles orarem por nós. Mas mesmo assim, os protestantes acharam que isso poderia levar as pessoas, seja conscientemente ou inconscientemente, a confiar em Maria ou nos santos para salvação. Por isso que a gente fala somente em Cristo. Por isso que a gente fala que só é possível encontrar salvação em Cristo. Não que os católicos discordem da gente nisso, mas é mais uma troca de ênfase do que uma troca de crença.
mas também tem diferenças de crença. Por exemplo, é extremamente raro um protestante que aprove qualquer tipo de tentativa de comunicação com Maria ou com os outros santos. Talvez alguns de vocês achem que eu tô passando muito a mão na cabeça dos católicos aqui, mas uma das coisas que eu mais odeio na vida é ver gente criticando alguma coisa quando ela na verdade não sabe nada daquilo. Então eu tomo muito cuidado para não representar os católicos de forma errada quando eu falo deles aqui no canal. O quarto sola é o sola scriptura, somente de acordo com a escritura. Eu acho que falar disso é muito importante, porque tem vários protestantes hoje em dia que entendem isso errado. Basicamente, a Igreja Católica tinha os próprios ensinamentos dela como a única forma verdadeira de interpretar a escritura, que é o que eles chamam de sagrada tradição. Eles basicamente estavam colocando os próprios ensinamentos no mesmo nível de autoridade que as escrituras. Agora, todos os cristãos acreditam, pelo menos todos os cristãos tradicionais acreditam, que a escritura é infalível. A escritura nunca pode estar errada, porque ela é a própria palavra de Deus. É a palavra de Deus através das palavras dos homens, né? Deus falou através dos homens, então são palavras de homens ali, mas ainda é a palavra de Deus. Os católicos concordam que a escritura nunca pode estar errada, então os protestantes e os católicos concordam. A Bíblia é uma autoridade infalível, mas os católicos também falam. Não só eles, os ortodoxos também pensam assim, né? A Igreja Católica Apostólica Ortodoxa. Os ortodoxos orientais também pensam assim. Que a Igreja, em certas circunstâncias, também pode ser uma autoridade infalível. E os protestantes vão dizer que não, só a Escritura é uma autoridade infalível. O que muito protestante entende errado é achar que a Bíblia é a nossa única autoridade, ponto final. E não é nisso que a gente acredita. A gente acredita que a igreja e a tradição da igreja tem autoridade sim, mas não é uma autoridade suprema e infalível. É uma autoridade, mas é uma autoridade menor. É uma autoridade que está subordinada à Escritura. Então a gente que é presbiteriano, a gente realmente acredita que os credos e as confissões são necessárias para a gente interpretar a escritura de maneira correta. Quando a questão é interpretar a Bíblia, a gente precisa se apoiar na sabedoria daqueles que vieram antes da gente. Tem muita igreja hoje que é estruturada tipo, é só o pastor Roberto e a Bíblia dele. Não, a gente não acha que pode ser desse jeito. A gente não pode interpretar a Bíblia de maneira totalmente independente. A gente precisa se apoiar em tradições e em outras coisas. Mas o lance é que essas coisas não são infalíveis. Então a gente precisa ser informado por essas coisas, mas só as escrituras são a nossa autoridade infalível. Então, quando a Igreja Católica ensinava algo que não era encontrado em nenhum lugar da escritura, como por exemplo o purgatório, a gente falava que a gente precisa se livrar disso aí, porque isso não está em nenhum lugar da escritura. Mas tem várias coisas que a gente herdou da Igreja Católica, como o credo atanasiano, por exemplo, que é uma excelente descrição da Trindade. A gente fica com essas coisas porque elas estão de acordo com a Escritura e é uma ferramenta muito boa para interpretar a Escritura. Então essas coisas a gente guarda. O último não é tão controverso, mas eu diria que de todos os protestantes, os presbiterianos em particular enfatizam esse mais do que outros grupos. Soli Deo Gloria. Somente para a glória de Deus.
Isso é basicamente o seguinte: o motivo pelo qual a razão pela qual a gente adora a Deus não é por causa da gente, é por causa dele. É para glorificar a ele. Não que ele precise da gente, Deus não precisa de nada, mas é objetivamente bom glorificar a Deus, dar glória a Deus. Por isso que a gente faz o que a gente faz. A gente acha que tudo que a gente faz em adoração e até mesmo no nosso dia a dia deveria ser feito para a glória de Deus. Agora, uma das minhas coisas favoritas da vida é que o Johann Sebastian Bach, que foi o ser humano mais inteligente da vida a andar nessa terra, não tô falando só que ele foi o artista mais inteligente, eu tô dizendo que ele foi o maior gênio da humanidade, ponto final. Johann Sebastian Bach, puta gênio, brilhante compositor barroco. Ele era um cristão muito devoto. Ele era luterano, e os luteranos são um dos grupos protestantes originais, e no rodapé de todas as peças dele, ele escrevia Soli Deo Gloria, porque ele acreditava que ele estava escrevendo para a glória de Deus. E eu acho que o Johann Sebastian Bach realmente glorificou a Deus nas músicas dele, mais que qualquer um, porque assim, eu sou músico, eu estudo música, e é praticamente um consenso entre os músicos que o Bach foi o maior compositor que a humanidade já viu. Tipo assim, mais que o Beethoven, mais que o Mozart. Não é nem justo comparar esses dois com ele, porque o Bach estava em um patamar muito acima. Se fosse para colocar esses três num pódio, eu colocava o Bach em primeiro e os outros dois em terceiro, de tão genial que o cara era. Eu sei que a minha opinião é enviesada, porque eu pessoalmente gosto muito do Bach, mas eu acho que deu para entender. O meu ponto é: Soli Deo Gloria significa que tudo que a gente faz é para a glória de Deus. Tem outra frase protestante que é Coram Deo, que significa diante da face de Deus. Ou seja, todos os aspectos das nossas vidas devem ser vividos para o Senhor, para Deus, e não simplesmente a nossa adoração. A gente não vive para Deus um dia da semana no domingo, a gente vive para Deus todos os dias da semana. Então é isso aí, galera. Esses são os 5 solas da Reforma Protestante. Os presbiterianos acreditam nisso, mas também os luteranos, os anglicanos, os batistas e a maioria dos grupos protestantes tradicionais. É isso aí, esse foi o vídeo de hoje. Valeu,